de Minasul, e alguns irmãos que já me conheciam, em especial do Ministério da Fama, falaram, não, vem para cá. E aí eu conversando com o pastor Isaías, ele falou, não, você vai para a sede de Campinas. E graças a Deus, não me arrependo nenhum dia de estar aqui congregando com os irmãos. Fomos muito bem acolhidos, nós amamos essa igreja, pastor, e o carinho que nós recebemos, nós ficamos assim muito felizes. E hoje temos aqui a responsabilidade, né, de ministrar a palavra diante de grandes professores, diante do pastor. Irmãos, a dica de pregador é o seguinte, quando você for pregar para um grupo de pessoas que são mais importantes que você, usa uma calça mais folgada, né? Que aí você treme, né, pastor Itamar? Não dá para perceber, né? Você treme as pernas e não dá para perceber, né? Temos excelentes professores, homens de Deus, que ministram com afinco a palavra. E aqui estão, humildemente, né? Acompanhando esta lição. Que Deus possa abençoá-los. Irmãos, a lição de hoje traz sobre confiar no Senhor em todo o tempo. Confiar no Senhor em todo o tempo. O que é confiar no Senhor? O versículo de ouro, ou texto áureo, que o irmão escolheu, é baseado no Salmo 46, no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas eu gostaria de usar como referência o versículo 10, para nós compreendermos, pelo menos um pouco, sobre o que é confiar no Senhor. No verso 10 diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Lutero, quando ele estava numa discussão, e aí eu vou pegar emprestada a frase dele, sobre a justiça divina, e o homem colocar Deus na cadeira da justiça e tentar compreender os atos dele, surgiu um moralista chamado Erasmo, que disse, deixa Deus ser amor. Lutero, para refutá-lo, diante das virtudes e do poder de Deus, ele disse, deixa Deus ser Deus. E eu quero pegar emprestada essa frase e aplicar no nosso contexto. O que é confiar no Senhor? Confiar no Senhor é deixar Deus ser Deus na minha vida e na sua vida. É deixar Deus ser Deus na minha casa e na sua casa. É deixar Deus ser Deus no meu trabalho e no seu trabalho. Quando o salmista diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, é Deus dizendo, não se preocupe, só confie. Não se preocupe, só confie. E quando a lição diz, confiar no Senhor em todo o tempo, é nós termos esta convicção que nas mãos do Senhor nós estamos seguros. Pensando sobre ainda a confiança, Arthur Pink, ele escreve, Deus tem ocultado muitas coisas de nós com o propósito de provar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em sua sabedoria e nos ajudar a aceitar a sua vontade. O cristão confia em Deus e tenta interpretar todas as coisas, desde o ponto de vista de Deus. O crente confia em Deus e aceita o que acontece porque sabe que provém dele. E porque confia em Deus, seu coração pode ficar tranquilo em meio à tempestade. Confiando em Deus, regozija-se, porque sabe que no fim de tudo verá a glória de Deus. E aí a pergunta é, como nós podemos confiar no Senhor? Não é porque devemos, mas como? A sugestão de Andrew Murray é o seguinte, a humildade é simplesmente a disposição que prepara a alma para viver
em confiança. Por que isso? Quando nós tomamos, sabe aquele corinho, aquele hino da harpa? Solta o cabo da nau. Os irmãos sabem, né, o que é soltar o cabo da nau, né? E às vezes a gente canta, solta, né? Ainda bem que Deus não me deu o talento de cantar, viu, pastor Itamar? Nossa, eu mato qualquer hino, irmãos. Eu deixo qualquer cantor contrariado quando eu canto. É maravilhoso assim, né? Eu acho bonita essa parte desse hino, quando diz, solta o cabo da nau. É justamente você ter a coragem de desatar o seu barco do porto das suas convicções e lançá-lo ao mar da dúvida e lançá-lo ao mar da tempestade. E a confiança em Deus é justamente isso, eu ter a capacidade e humildade de dizer, Senhor, Tu és o condutor da minha vida. O meu barco só caminha bem quando Tu estás conduzindo, quando eu estou na Tua direção. Por isso que eu achei interessante quando Andrew Murray falou sobre isso, que a humildade é que nos faz permitir que Deus tome conta da nossa vida, porque deixa de ser minha vida para ser a vida de Deus. Eu deixo de viver para mim para viver para Deus. E quando nós pensamos sobre isso, eu separei aqui, Charles Swindoll, ele diz que para nós entendermos a confiança em Deus, nós precisamos praticar a renúncia. Porque aí você entende que se eu confio em Deus, eu tenho que abrir mão, eu tenho que soltar, eu tenho que largar, eu tenho que renunciar. Isso é confiar no Senhor. Talvez seja fácil de falar. Talvez seja fácil até mesmo de dissertar sobre isso. Mas na prática é um tanto quanto difícil. Irmão, eu estou com um problema muito grande. Daqui a pouco a gente vai entrar na lição e a gente vai ver. Estou com um problema muito grande e já coloquei nas mãos do Senhor. Mas vira e mexe, você está tocando esse problema. Vira e mexe. É semelhante um avião que estava atravessando turbulência e as pessoas estavam em pânico. Por quê? A expectativa da morte era muito grande. Mas naquele avião, tinha uma criancinha que brincava na maior tranquilidade do mundo, sem se preocupar. E as pessoas que estavam perto delas ficavam assim, irritadas, porque todo mundo desesperado, procurando alguma coisa para se agarrar, a alguém para orar, para rezar, e o avião passando por turbulência. Alguém levantou da cadeira e perguntou, ei, por que você está tão tranquilo e calmo no seu banco, enquanto esse avião está atravessando uma turbulência tão grande como essa? Ele disse, o piloto do avião é o meu pai, não preocupa não, ele sabe o que está fazendo. Irmãos, confiar em Deus é isso, irmãos, é você estar atravessando a turbulência dessa vida, mas saiba que o piloto da sua vida é o Deus Todo-Poderoso, que nas suas mãos nada escapa. Isso é confiar no Senhor, é você dizer, Senhor, não importa o que eu estou passando aqui nesta vida, se a tua presença estiver comigo, eu atravesso o deserto, eu subo os montes, eu atravesso os vales, eu passo pelo meio do fogo, se a tua presença estiver comigo, Senhor, eu passo descansado, por meu coração está em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa lição traz sobre, para exemplificar a confiança, o rei Ezequias. Ora, quem foi Ezequias? Ezequias foi um rei, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, teve um período do seu reinado que ele reinou junto com seu pai. Segundo alguns historiadores, ali por volta do ano 729 até 715, mas o reinado dele foi 726 até o ano 697. Mas qual é o destaque que a Bíblia dá do rei Ezequias? Por que será que o irmão colocou uma lição sobre confiança e trouxe como exemplo o rei Ezequias? Veja o que a Bíblia testemunha sobre ele. Capítulo 18 do segundo livro dos reis de Israel, o verso 5. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele,
não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha essa afirmativa da Bíblia. Ele confiou de tal forma que isso foi exaltado na palavra do Senhor. Depois dele, é bem verdade que degringolou. O seu filho Manassés foi terrível. Antes dele, passaram diversos reis. Ele foi o 13º. Mas passou Salomão, passou Davi. E a Bíblia está dizendo aqui que antes dele, ninguém teve tamanha confiança. E aí nós vamos aprender nesta manhã quais foram os passos do rei Ezequias. O que é que ele fez para demonstrar esta confiança no Senhor? No nosso tópico 1.1 diz: Ezequias voltou-se para o Senhor. No verso 3 do capítulo 18 vai dizer: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Davi. E no verso 5 é o que nós lemos, que ele confiou de tal forma que se tornou destaque entre os reis de Israel. Mas aí nós pensamos, quais foram os passos que Ezequias deu? Primeiro, ele fez o que era reto. Parece simples esse texto, mas não. Acás, o seu pai, que quer dizer o possuidor, a palavra Acás quer dizer o possuidor, ele se tornou vassalo do rei da Síria, mesmo porque o rei da Síria destruiu quase que completamente o reino do norte. Segundo Orlando Boyer, a Síria, dentre todos os impérios, eles usavam a mesma tática romana de causar pavor nas pessoas. De modo que, segundo ainda Orlando Boyer, ele cortava, quando o império invadia uma cidade, pegava os homens de guerra, degolava e fazia uma pirâmide de cabeça na entrada da cidade daqueles homens valorosos. De modo que quando as pessoas contemplavam aquela cena, tomavam medo, pavor, entravam em pânico, porque se fizeram isso, a lógica era essa, se fizeram isso com os homens valentes e valorosos, imaginem com nós, imaginem conosco. E quando eles invadem o reino do norte, eles misturam todo o povo, depois Deus manda uma praga, e eles entendem que teria que pegar o sacerdote da terra, porque eles não compreendiam muito isso, e eles atacam agora o reino do sul, enquanto Acás estava reinando. Acás também foi um homem que reinou 16 anos, começou a reinar com 20, novo, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por fim, ele ficou tão desesperado que estava preso à crença de que quem dava a vitória era o Deus da terra, que ele vai até Damasco e copia o culto e implanta dentro do templo de Jerusalém o culto ao Deus pagão. Ele acha pouco e passa os filhos no fogo, depois sacrifica um outro filho. E esta era a cena que Ezequias contemplava e crescia. Esse era o mundo que ele vivia. Por isso, quando a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele entendeu que não era porque o pai dele teve uma vida desmantelada, estava distante do Senhor, estava desviado do povo, que ele tinha que seguir os seus passos. Não, pelo contrário, ele tinha como obrigação conduzir o povo de volta a Deus, em direção ao eterno. E como fazer isso? Aí nós vamos entender o que é que ele fez. Ele confiou no Senhor incondicionalmente, subordinou o seu reino a Deus, porque ele queria que Deus estivesse presente na sua vida, que Deus estivesse dando as orientações novamente. E quando ele se revolta a primeira vez contra Senaqueribe, ele para de pagar imposto. Depois Senaqueribe vai para cima, toma algumas cidades. E ele, não, peraí, vamos negociar. E entra, tenta negociar com Senaqueribe. Começa a pagar imposto novamente. Segundo alguns arqueólogos, na estela de Senaqueribe,
que é um monolito, que é uma pedra que eles deixavam registrado, literalmente Senaqueribe disse o seguinte: nós tomamos as cidades de Judá e prendemos o rei Ezequias como um passarinho na cidade de Jerusalém. Olha que interessante, isso é história secular, está registrado isso na estela, que é aquele monolito, que aquelas pedras se colocavam e escreviam. Ele diz isso, só que ele não fala, Senaqueribe, da derrota dele, ele para por aí. Ele diz que depois recuou para invadir outras terras, mas prendeu como um passarinho o rei de Israel, ele chama até o judeu Ezequias, na cidade dele. E aí nós vamos entender, diante desse cenário, o que Ezequias fez? Bom, eu preciso trazer a presença do Senhor de novo. É bem verdade, irmãos, que ele buscou a santificação, reconheceu a soberania do Senhor e reparou o lugar de adoração. Mas o que mais me marca quando eu estou estudando a história de Ezequias é a sensibilidade de saber que ele não poderia reinar sem Deus. Quantos de nós somos assim, não é? E temos essa sensibilidade. Saber que não podemos viver sem Deus. Ele poderia seguir os passos do pai dele? Poderia. Mas, ele diz não. Nós não podemos ir avante se Deus não estiver conosco. Nos nossos projetos, nas nossas vidas, chame Deus para fazer parte. Estava preparando a lição, aí eu estava lendo as Confissões de Agostinho. Eu acho interessante como ele, em especial nesse livro dele, ele falando sobre a pequenez dele, ele diz que ele era totalmente dependente do Senhor, que ele não poderia existir se Deus não estivesse nele e ele estivesse no Senhor. E essa dependência, Ezequias compreende que ele não poderia reinar se Deus não estivesse com ele. Mas como eu faço para atrair novamente a presença do Senhor? Lá em Minassum, o pastor Pedro, que era o pastor da congregação onde eu congregava um tempo, ele falou a respeito do que atraía a presença do Senhor, e ele falou sobre a inocência de Adão. Ele disse, a inocência de Adão atraía a presença de Deus, porque Deus chegava na virada do dia e vinha conversar com Adão. E quando Adão perdeu isso, perdeu tudo. E Ezequias, ele entendia que nós precisamos ter essa sensibilidade de andar só estiver com Deus. Mas caminhemos um pouco mais. O que ele fez? E aí no tópico 1.2 diz, era preciso reparar o templo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, versos 3 a 5, diz, ele no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou na praça oriental. Ele disse, ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus do vosso Pai, e tirai do santuário a imundície. Leonardo Ravenhill, aquele que escreveu sobre por que tarda o avivamento, ele diz o seguinte, a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base da mera emoção e sensacionalismo. A essência de realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. Isso ele fazendo a citação de Samuel Sedgwick, que era o reitor da faculdade que ele estudou. Olha que interessante. Quando nós nos deparamos com o culto, qual é a nossa preocupação? Adorar a Deus. Mas Ezequias sabia que não poderia adorar de qualquer jeito. Ele tomou 3 atitudes básicas. Quais foram? Primeiro, santificar
novamente os sacerdotes. Segundo, purificar o templo. E terceiro, tirar a imundície do templo. Lembra que Acais tinha colocado um ídolo pagão dentro do templo? E agora quem tinha a responsabilidade agora de fazer isso? Ezequias. Para nós atrairmos a presença do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. E essa verdade de Ezequias é aplicada aos nossos dias. Paulo, ele fala que nós somos o templo do Senhor. Em especial na segunda carta, o capítulo 6, quando ele vai concluir o capítulo, e ele fala sobre o relacionamento entre o crente e o descrente, entre o fiel e o infiel. Ele vai falar sobre as coisas santas e as coisas profanas. Aí ele vai chamar a atenção da igreja e dizer: nós somos a morada do Altíssimo. Nós somos o templo constituído por Deus. E essa era a preocupação, de modo que não houvesse a contaminação do templo. E Ezequias entendeu isso, para que Deus esteja presente no meio do povo, era preciso que o templo fosse restaurado, que a casa fosse limpa e que a imundícia fosse abandonada. Não adianta levantarmos para cultuar a Deus, se não compreendermos que Deus é santo. Se não entendermos que Ele perscruta os nossos corações. Podemos dar o maior grito, podemos cantar o maior louvor com a maior voz. Podemos nos esquartejar, dizer: estou cultuando a Deus. Não, queridos. O que nos leva à presença do Senhor é uma vida de santidade. O que nos leva à presença do Senhor é a intimidade com Ele. E enquanto nós vivermos no pecado, é impossível que o Espírito se aproxime de nós com a mesma intimidade que nós teríamos antes. Enquanto nós não entendermos que para que Deus habite nesse tabernáculo, para que Ele seja essa casa tão cantada nesses últimos dias, seja uma casa limpa. E o que mais me preocupa, não é a casa estar limpa, mas é a casa estar vazia. Lembro uma vez que eu discutia com um desviado, e ele falou: não, eu já conheço a Bíblia toda. Eu falei: que bom, então vamos para o livro de Marcos. Ele disse: por quê? Porque ali fala sobre os desviados. Qual parte? Eu falei: sabe aquela parte que a casa foi limpa? Sei, é o desviado. Como assim? Ora, a casa foi limpa, ninguém habitou nela. A Bíblia diz que depois veio um demônio, achou que estava vazio a casa, trouxe consigo mais 7 demônios. E aí o testemunho é: e os atos desse homem se tornaram piores do que os anteriores. O homem, quando tem a casa limpa e vazia, corre um sério risco de ter uma invasão. Por isso que Paulo recomenda: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. A presença do Senhor na nossa vida tem que ser real. A glória de Deus em nós tem que resplandecer. Nós temos que nos aproximar de Deus de tal forma que Cristo ressurja em nós e o seu brilho possa ser demonstrado ao mundo. Quando na oração sacerdotal, Jesus faz ali um pedido a Deus que eu acho assim que extraordinário. Ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Olha que maravilha. Eu neles, tu em mim. Queridos, uma das coisas mais difíceis na teologia é falar sobre a Trindade. Está aqui o pastor Ricardo, que é mestre em teologia. Porque a dificuldade de falarmos de um único Deus, mas 3 pessoas. Aí Jesus faz essa oração: como eu e tu somos uma, Pai, que eles também sejam. Eu neles, eles em mim. Sabe o que é isso, irmãos? Essa intimidade com Deus.
de nós sermos como Ele é, de termos as características dEle. Quando falarmos, alguém dizer como aquela mulher disse para Pedro, tu és um dele. Porque o teu jeito de falar te condena. O teu jeito de andar te condena. É impossível dizer que você não é crente. Mas para isso, Deus tem que habitar em mim. Mas para que Deus habite em mim, a casa precisa estar limpa. Para que Deus habite em mim, a casa tem que ser consagrada a Deus. Para que Deus habite em mim, eu tenho que lançar fora toda a imundície. E aí a glória de Deus resplandece. Aí eu posso prestar um culto verdadeiro. Aí eu posso dizer, essa casa é tua, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Caminhemos um pouco mais na nossa lição. Um concerto divino em meio à crise. Pastor Maxwell, e agora? Olha o que diz o versículo. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Aí eu quero citar Agostinho que diz, tu mesmo que incitas ao deleite do teu louvor, porque nos fizestes para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Irmãos, quando é o melhor momento de nos voltarmos para Deus? De tudo que essa pandemia trouxe, de tantas lições que podemos aprender, acredito que uma delas deveria ser: reconheça o tempo do Senhor e volte para Ele. Reconheça o tempo do Senhor e volte para Ele. Por quê? Ezequias viu que no meio de uma tragédia, porque estava moralmente decadente, politicamente corrompida e espiritualmente morta a nação de Israel. Mas ele disse, esse é o momento de voltarmos para Deus. Esse é o momento de nos reconciliarmos com o Senhor. Esse é o momento de entrarmos na presença dEle. Queridos, esses dias deveriam ser dias de choro. O choro de uma igreja que vira para o seu Deus e diz, tenha misericórdia de nós. Temos andado distante de Ti. Temos vivido, quem sabe, uma fé falsificada, quem sabe, uma religiosidade morta. Temos vivido, quem sabe, um culto apagado, onde a chama do Teu Espírito não arde mais em mim, aonde eu vou para o culto não adorar, mas para receber a bênção. É bem verdade que quando você vem adorar, Deus te abençoa. Quem sabe você pode estar nos assistindo nesta manhã e está se perguntando por que esse pastor está dizendo isso. Porque nesse momento de crise, é momento da igreja do Senhor se voltar para Deus e colocar a boca no pó, como disse o profeta Jeremias, coloca a tua boca no pó, quem sabe tem esperança. É nós nos juntarmos enquanto povo de Deus nos quadrantes dessa terra e exaltar a Deus e levantar um clamor e dizer, Senhor, nós estamos regressando para Ti, nós queremos buscar a Tua presença, nós queremos renovar a nossa aliança contigo, porque estamos entendendo que são dias difíceis, mas se a Tua presença estiver conosco, se Tu estiveres no barco, nós navegaremos seguro, nós caminharemos, nós sobrepujaremos, porque a Tua presença está conosco. O Manás, Terebassi, cantou. Não é tempo de brincarmos de ser crentes. Não é tempo de vivermos desligados do céu, não.
Devemos fazer como o profeta Ezequias. Vamos fazer uma aliança com Deus. Vamos subir novamente no monte do Senhor com as nossas mazelas e misérias e dizer: Senhor, estamos aqui novamente, rebentados, quebrados, destruídos, Senhor. Mas nós viemos aqui para fazer um concerto contigo, não nos rejeita. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus está perto daquele que tem um coração quebrantado, daquele que está diante do Senhor arrasado. Acais, a Bíblia diz que quanto mais a luta apertava, mais ele pecava. Quanto mais a luta apertava, mais ele distanciava do Senhor. Ezequias não, ele disse: tem luta, mas nós vamos para os pés do Senhor. Tem choro, mas nós vamos chorar nos pés do Senhor. Tem sofrimento, mas vamos sofrer nos pés do Senhor, porque é melhor estar na presença do Senhor, é melhor estar com Deus no barco, é melhor estar com Deus na vida, é melhor termos a presença do Senhor conosco. Oh Deus. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 6, do verso 16 e 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo falando sobre santidade. Porque vós sois o templo de Deus vivente. Isso é o que somos. Como Deus disse: neles habitarei, e entrarei, e andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, é nós olharmos para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero a tua presença novamente. Aleluia. Quando Paulo fala no capítulo 12 a respeito do culto racional, Paulo diz que a oferta do culto somos nós. Apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando no versículo 2 ele fala sobre não vos conformeis com este mundo, e fala sobre a renovação de mente, a palavra é metanoia, que é a mesma que utiliza para arrependimento. Paulo está dizendo assim: ei, presta atenção, abra o seu entendimento, veja o caminho que você está seguindo e mude de rumo. E mude de rumo. Tenha um novo pensamento, tenha uma nova direção. Tenha um novo rumo para a sua vida. Porque qual o culto que nós estamos prestando a Deus? Pensemos, irmãos. Ezequias descobriu esse segredo. Não poderia prestar qualquer culto. Existiam regras para prestar o culto. E o mais importante do culto não era a organização do culto, mas era a presença de Deus no culto. Porque ele precisava restaurar o templo do Senhor, para que o lugar de adoração pudesse ser utilizado. Caminhemos um pouco mais. Reavivados em meio ao caos. No verso 20 a 21 do segundo livro das Crônicas diz: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o seu coração. Aí a Bíblia diz assim: e prosperou. O cenário os irmãos já sabem. Israel estava desviado, o reino do sul estava desviado do Senhor. Estava corrompido politicamente, moralmente decadente. Mas como avivar um povo desse? Esse é o desafio nosso. Avivamento é uma questão urgente. Hernandes Dias Lopes, quando ele fala sobre, é interessante, quando ele fala sobre o Pentecoste, e ele diz, por que precisa de um Pentecoste, por que a igreja precisa de um avivamento? Ele fala pelo menos 3 razões. A primeira, por causa do baixo nível espiritual do povo de Deus. A segunda, porque a igreja está trancada dentro das 4 paredes.
E a terceira, porque o fogo estranho tem substituído o fogo do Espírito. E aí quando nós pensamos, por que a igreja está presa nas quatro paredes? Por medo, por ausência de centralidade de Jesus na vida, por ausência de comunhão, por ausência do sopro do Espírito. E esse usa como referência o capítulo 20 de João, em que depois da ressurreição, os discípulos todos estavam ali no cenáculo escondido, e quando Jesus aparece, eles estavam com medo. Mas aí caminhemos um pouco mais. Quais são os pilares desse avivamento? Para que haja avivamento, irmãos, precisa ter arrependimento. Para que haja avivamento, precisa ter a presença de Deus. Precisamos buscar a comunhão com o Senhor e precisamos orar. Quando nós pensamos sobre o poder da igreja, está na oração. E quando nós falamos sobre oração, o pastor Josué Gonçalves ele disse que a oração é o fôlego da alma. Quando o crente não ora, morre. É bem verdade que podemos ter vários conceitos de oração, mas o mais importante não é o conceito, o mais importante é nós orarmos, nós buscarmos ao Senhor. Você nem precisa saber o que é oração, mas de você entrar na presença do Senhor e se derramar na presença dEle, isso é suficiente para Deus te ouvir, porque dEle provém toda a nossa vitória. E aqui no tópico 3 da nossa lição, um socorro bem presente na angústia. Lembra que eu disse aos irmãos, o que era confiar? Era o quê? Deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Lembra disso? E aqui nós vamos encontrar isso. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Primeiro, afrontas, uma arma diabólica. Senaqueribe, o nome dele quer dizer os filhos de Sino, os filhos da lua, que era o Deus que eles adoravam, são muitos. Ele usou de uma artimanha que até hoje o diabo ainda utiliza. Né? Qual é? Da pressão psicológica, da guerra ideológica. Ele fez ameaças ao povo e depois mandou uma carta. Só que, quando nós estamos diante da situação, a Bíblia diz que tinha um povo que estava em cima do muro. Então os homens de Senaqueribe, eles chegavam e falavam em hebraico. Os homens de Ezequias diziam, não falem em hebraico porque as pessoas vão entender. Mas esse era o objetivo, de forma que causasse medo, pavor nas pessoas. Eles diziam, não confiem em Ezequias. Vocês acham que o Deus de Ezequias vai protegê-los? Quais foram os deuses que protegeram a nossa mão? Nenhum outro. E ainda lembrou, Ezequias tirou os deuses da terra de vocês e jogou fora. Vocês vão passar fome. Vocês irão padecer. Mas olha como Deus é poderoso. Diante da afronta, qual foi a atitude de Ezequias, irmãos? Qual foi a atitude de Ezequias? Chamou o profeta Isaías. Com o profeta Isaías ele diz, vamos orar. O diabo está na porta, está nos afrontando. E aqui você aprende o segredo, irmãos. O crente precisa entender quais são as artimanhas de Satanás quando ele estiver te afrontando. Porque no primeiro momento, lembra quando Senaqueribe invade as terras? Ele negocia. No segundo momento, ele tomou algumas atitudes, irmãos. O texto diz que ele fez. Eu até separei aqui o que Ezequias fez. Ele tapou as cisternas, de maneira que não poderiam mais invadir. Ele agora fortaleceu a cidade, fez um outro muro, fortificou a cidade de Milo, fez armas e escudos, pôs oficiais sobre o povo e animou o coração do povo. Lembra que os homens de Senaqueribe deu uma palavra de desânimo? Olha o que ele diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, isso é importante, você saber que nessa luta você não está sozinho. Fica de pé comigo. Já tocou o sinal e nós vamos
concluir a lição. Quando o salmista diz, aquietai-vos e sabei que sou Deus, eu gostaria de reforçar novamente contigo. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ezequias, naquela luta armada, que Senaqueribe já dizia que deixou ele preso na casa como um passarinho, ele só orou ao Senhor, pastor Lincoln. Só orou ao Senhor. E ele orou com o profeta Isaías. E Deus usa o profeta e diz, não, preocupe não. Porque quem vai guerrear sou eu. Heródoto escreve que Senaqueribe estava preparado para invadir o Egito, que estava com o novo faraó. Porém, diz que deu uma praga no arraial dos assírios, que morreram 185 mil. A mesma quantidade de homens que o profeta Isaías registra. Um historiador secular, confirmando a palavra do Senhor. E aí eu pergunto para você, qual foi o segredo do profeta, do rei Ezequias? Abacuque, no capítulo 2, o verso 1, diz assim, isso aqui na versão linguagem de hoje: vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Confiar em Deus em todo o tempo, irmãos, é você ter essa atitude de Abacuque. O cenário está feio, está horrível, mas você sobe para a torre de vigia e deixa Deus agir por você. Tem lutas, irmãos, que é você que guerreia, mas tem lutas que é o Senhor que guerreia. E se você descansou nele, solta o cabo. Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O Salmo 46 fala de várias lutas e tribulações. O verso 1 fala sobre as qualidades do Senhor. Refúgio, lugar para onde a gente corre. Fortaleza, lugar seguro. E o socorro quando nós estamos desesperados. É como se fosse o SAMU, né? Só para trazer uma ilustração. Socorro bem presente. Acontece um acidente, você liga para o SAMU. Aí o salmista está dizendo, eu tenho um socorro mais rápido que o SAMU. Quando eu estou desesperado, eu oro ao meu Deus. E Ele é o meu socorro. Amém? Você pode orar ao Senhor, não sei qual é a luta que você está atravessando, mas eu gostaria que você orasse comigo e colocasse nas mãos do Senhor e pudesse acreditar que Ele é Deus na sua vida para fazer coisas extraordinárias e impossíveis, que você não pode nem imaginar que Ele pode fazer, mas deixa Deus ser Deus na sua vida. Ó Deus de poder e de maravilha, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, ó Pai. Aqui está a tua igreja, meu Deus. Senhor, nós estamos apresentando diante de ti as nossas lamúrias, nós estamos colocando diante de ti as nossas dificuldades, ó Senhor, as nossas lutas, as nossas dores, meu Deus. Tantas pessoas, ó Pai Santo, estão atravessando dias ruins, dias maus, dia de sofrimento, dia de lágrima, mas nós rogamos a Ti, Senhor, toma a direção da nossa vida, meu Deus, toma, Pai Santo, guerreia as nossas pelejas, luta as nossas lutas, vem ser Deus nas nossas vidas, para que o diabo seja envergonhado e o Teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos em nome santo do Senhor Jesus, amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a amada igreja.